Nós já temos 12 presentes. Acho que a gente já pode começar, então. Então, boa noite a todos. Esse webinar foi organizado pela equipe de DO, especialmente, né, eu, né, Juliana Paramsky, falando, junto com a Fernanda Ogasawara e com a colaboração maravilhosa do nosso treinador, Rodrigo Azambuja, que também está aqui com a gente. E queria agradecer já quem está presente, né? Já temos 12, tivemos no total 32 inscritos e acredito que aos poucos eles vão entrando. E já deixar claro que, queria deixar já claro que esse webinar vai estar gravado, assim como os outros, né, que a gente fez nessa sequência desde o início do ano. Mas fiquem à vontade também para fazer comentários, né? A gente tem o chat aqui que está aberto para todo mundo. E se vocês tiverem, né, interesse de falar, que a gente colocou todos em mute, porque senão ficaria impossível, muito ruído, né? Não sei se o Guigo quer... Não, só levanta a mãozinha ou faz uma pergunta. Vão mandando perguntas pela aba Questions. E se vocês precisarem comentar alguma coisa, levantem a mão, falem conosco que a gente vai abrindo o microfone. Isso, exatamente. Tá, ok, então. Alguém já quer falar alguma coisa antes de começar? Ou podemos seguir? Guigo, você quer falar algo? Eu não sei se tenho algo específico, não sei se todo mundo me conhece, mas eu sou treinador nacional da região Exu, eu sou de Porto Alegre. E a Ju me convidou para participar dessa fala por conta de eu ter feito parte do grupo que desenvolveu o guia, um novo guia de orientações locais e regionais. Então, no que eu puder responder para vocês sobre esse assunto, por favor, me façam perguntas. Vou tentar responder tudo, eu acho. Ótimo, obrigada, Guigo. E também aproveitando para me apresentar, também para quem ainda não me conhece, eu trabalho nessa área, né, de parcerias educacionais, né, e desenvolvimento organizacional, né, na área de consultoria aqui da Secretaria Executiva. E é sempre bom vocês saberem, né, que tem já uma área específica para isso, por conta já como vocês vão lidar com as escolas, é importante também falar para eles que existe uma responsável, uma funcionária responsável, né, por essa parte, e vocês podem, inclusive, passar o meu contato, né, para a escola, já que nem sempre o voluntário vai ter tempo para estar podendo atender em tempo integral, né, no momento de horário comercial, por exemplo, né, cada um tem sua rotina. Então, eu estou aqui no escritório sempre, né, de segunda a sexta, e posso atender essa demanda também. Então, esse é um recado que eu também queria deixar para vocês, né, já de início, deixar isso bem claro, tá bom? Alguns objetivos que a gente pretende, né, alcançar com esse webinar. Bota os slides em modo de apresentação. Eu coloquei, não está aparecendo para vocês, não? Acho que é que tô aparecendo a tua barra de baixo só. Não sei se está... Bom, provavelmente seja só a barra que está aparecendo. Bom, beleza. Desculpa te atrapalhar. Não, tranquilo. Então, os nossos objetivos são, para esse webinar, né, são ressaltar a importância da gente estar presente nas escolas parceiras, né, e também ter esse momento de compartilhar materiais e experiências de sucesso e dicas de sucesso para uma boa orientação, porque a gente sabe que nem todo comitê realiza orientação para escolas, então, de repente, pode ser um momento para vocês começarem a pensar no que fazer, né, ter ideias e justamente
esse é o momento para a gente fazer esse tipo de interação. Alguns dos tópicos que a gente vai percorrer nesse webinar são, a gente vai começar apresentando uma perspectiva de dentro da escola, né, lendo alguns trechos de uma carta que um professor nos enviou como feedback, e eu acho que é muito importante vocês ouvirem um pouco, né, para poder terem uma ideia do que muitas vezes as escolas pensam sobre nós, e isso é importante para a gente poder pensar em ações, né, dentro da escola. A gente vai apresentar também um pouco do que alguns comitês responderam para a gente nesse mapeamento que foi feito no início do ano, em abril, né, um pouco, assim, bem en passant mesmo. A gente vai falar sobre esse Customer Service Evaluation, que todas as escolas respondem. Na verdade, a gente manda para todas as escolas, nem todas respondem, mas a gente tem um pouco do feedback delas sobre a nossa atuação. É um questionário do EFS Internacional. A gente vai apresentar um pouco o Orientar Brasil, que é um manual, né, de orientação, e que inclusive tem tópicos sobre a orientação para as escolas, né, de pré-chegada. E, por fim, a gente vai abrir, né, para essas dicas e experiências, né, ouvir um pouco de alguns comitês, o que é que eles já fizeram, e vamos estabelecer essa comunicação, tá bom? Esse é o próximo slide. Como eu falei, né, a gente pensou em começar lendo alguns trechos dessa carta, que é de um professor lá do IFG, do campus de Goiânia, e eu frisei aqui, né, essa parte aqui do final aqui, né, então ele diz assim, o IFS pode colocar tudo isso a perder. Isso, no caso, ele está se referindo à grande quantidade de campos e de potencial mesmo, né, relacionado aos IFs. Se a gente não se tornar um parceiro à altura do que o IF precisa. E o IF precisa de um parceiro pleno, que garanta a presença constante de voluntários dentro do IF. E isso a gente pode também, né, pensar para outras escolas, que, na verdade, isso não se restringe apenas ao IF, né? E a orientação e expertise do AFS em realizar programas de intercâmbio para alunos do ensino médio. E aí ele fala que a gente precisa mostrar essa expertise em realizar um intercâmbio cultural estudantil, porque a gente tem um know-how em orientação pré-partida, orientação de chegada, treinamento de conselheiros, acompanhamento escolar, orientação quanto à aprendizagem de línguas, suporte às escolas, suporte às famílias hospedeiras, e é a hora de oferecer a orientação a toda a equipe acadêmica da escola, incluindo os professores que receberão os estudantes em suas salas de aulas e os servidores técnico-administrativos que lidarão com as mais variadas questões, matrícula, controle de frequência, controle de notas, acompanhamento psicológico do intercambistas, reuniões com pais hospedeiros, etc. Ou seja, para quem está dentro da escola, não é apenas o coordenador ou o professor, então tem toda uma gama de funcionários que precisam também conhecer o AFS, né? Então, é claro que numa orientação a gente nem sempre vai conseguir abarcar toda essa quantidade, mas o ideal é que a gente tenha essa visão, né, de que o AFS precisa ser conhecido dentro da escola. E aí ele fala, né, que, no entanto, o AFS é ausente. Aparece para conversar com o diretor da escola e conseguir uma vaga. Aparece novamente para buscar os documentos que o estudante precisa, né, para o visto, e depois o estudante chega e começa a frequentar a escola e o AFS desaparece. Deixa eu passar para o próximo slide. E aí ele fala que a gente precisa fazer algumas ações, né, dentre elas, apresentar o AFS formalmente nas escolas parceiras, indo à unidade de ensino na qual cada intercambista estudará, estabelecendo contatos e trocas entre os intercambistas, os colegas de sala deste intercambista, seus professores e toda a equipe administrativa e de coordenação acadêmica da escola. Entregar à escola uma listagem de todos os telefonemas, né, telefones e e-mails,
desde o escritório do AFS até os voluntários locais para cada assunto, oferecer sessões formais de treinamento, né, e orientação para a equipe acadêmica, capacitar os voluntários, que fazem o contato constante nas escolas, participar de atividades culturais da escola, divulgar todos os programas do AFS, inclusive os processos de bolsa, e também criar e cumprir um cronograma de visitas formais às escolas. E no final das contas parece muita coisa, né? Mas eu acho que o que é mais importante da gente ter em mente é a necessidade da gente se encaixar no calendário da escola, ver quais são as expectativas dela com relação à nossa atuação, e para que não chegue no final da experiência e a gente fique sem ter esse controle, né? Sem ter essa resposta. Vocês estão conseguindo me ouvindo? Me ouvir? Libera o microfone para escutar as pessoas, Ju. Tá bom. Só um minutinho. Ah, você vem cinza aqui. Oi, Ju, tô ouvindo? Oi, Adri. Oi, Adri. Oi, Rô, tudo bem? Você teve alguma experiência parecida com essa carta, Adri? Algum feedback de alguma escola? De ter um retorno nesse sentido? Isso. Na realidade, não. A verdade é que nós nunca fomos buscar feedbacks nas escolas. Eu acho que já é uma ideia bem bacana mesmo, sabe? Geralmente a gente faz um agradecimento pelo ano letivo que o intercambista teve e tudo mais, mas a gente nunca buscou ter um retorno, assim, sabe? Tipo um fechamento da experiência para a escola, para os professores que tiveram contato com aquele aluno. Nunca fizemos isso. Uhum. Eu acho que isso é uma das coisas que precisamos ver, manter com frequência, né, esse contato próximo, ouvindo também a escola, se pôr numa posição de saber de fato o que eles precisam da gente, né, e como a gente pode melhor atender as demandas deles, porque senão acaba meio que eles acabam desistindo, né, a gente nem sabe o que a gente fez para que isso acontecesse. Eu acho que os pontos que esse professor apresentou são realmente muito importantes para essa relação entre a FS e a escola, né? Sim. E até porque também é um professor do IF, né? E eu acho que isso está assim, espalhado no país inteiro. Então, talvez não sei se essa carta dele chegou em outros IFs, mas eu fiquei bem surpresa e também bastante preocupado quando li ela. Uhum. Eu acho que retrata bastante a situação, a relação que muitos comitês têm de fato com as escolas, né? Sim. Por isso que é preocupante, no caso. Mais alguém gostaria de falar sobre isso? Levanta a mãozinha que eu libero o microfone. Ju, tá por onde? Oi, tô aqui te ouvindo. Ninguém levantou a mãozinha, né? Então a gente pode, de repente, seguir. O que é que você acha? Vamos lá, então. Vamos. Tu quer explorar alguns tópicos da carta? Eu acho que, na verdade, o que mais além do que você já falou, né, que chama muita atenção e que é o reflexo de várias, eu acho que de várias outras escolas também, né, esse uso, né, que a gente tem feito da escola e a gente de repente, talvez, eu acho que a gente não mostra tanto para a escola o que a gente pode oferecer, né? Quão rico pode ser a experiência se eles
nos permitirem nossa entrada. Para que eles permitam a nossa entrada, eles precisam conhecer um pouco mais. Então, talvez essa perspectiva dele, ele dá esse retorno porque ele foi um participante, né? Ele foi um UFS, ele viajou com a gente. Então, ele sabe do que a gente pode o que a gente pode oferecer. Então, nem todas as escolas têm essa perspectiva. E é o que ele fala também em outro trecho da carta, que eu nem grifei, mas que na realidade dele, as pessoas consultavam ele ao invés do voluntário, porque sabiam que ele conhecia, né, um pouco do funcionamento. E a gente tem esse funcionamento próprio, né? Então, acho que vale muito a pena chegar, né, junto à escola e ver realmente o que é que eles podem esperar da gente. E também levar para eles toda essa questão, né, nossos contatos e oferecer, né, esse suporte teórico e de orientação também, que a gente, caso no seu comitê não tenha, a gente pode também encaminhar algum treinador ou orientador regional, né, enfim, e participar, né, de eventos da própria escola, ou, inclusive, organizar nossos próprios eventos dentro da escola, né? Isso, eu acho que tem que ser ofertado desde o início da parceria e ter sempre essa lembrança para as escolas do que a gente pode oferecer para eles, né? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando agora, que eu acho que eu já entrei em contato com outros voluntários e já ouvi da grande dificuldade de conseguir entrar na escola, principalmente quando as escolas sentem que a gente mais ocupa o tempo deles do que, enfim, contribui de alguma forma. Eu acho assim que realmente no início deve partir de uma grande insistência nossa de curiosidade, de saber das atividades da escola e tentar estar presente nesses momentos, porque é só sendo percebido dessa forma que provavelmente a gente vai ter alguma chance de, enfim, apresentar uma orientação lá, ou de poder ter o contato próximo para conseguir ouvir esse tipo de feedback, né? Então, eu não sei, eu acho que a gente pode deixar em stand-by essa questão para lá no momento que a gente tiver as dicas. Eu gostaria de ouvir de vocês como vocês têm se aproximado das escolas, se vocês de fato têm ido com alguma frequência, e como é que vocês conseguem se mantém essa relação, assim. Mas eu acho que isso a gente pode desenvolver um pouco mais adiante, não sei, Ju, eu acho que a gente pode seguir com o cronograma. Justamente porque o próximo tópico tem a ver com isso, né? Que é um pouco desse mapeamento que eu fiz no início do ano, em abril. Luan levantou aqui a mão. Luan, você quer falar alguma coisa? Luan, teu microfone está aberto. Alô, alguém? Oi, estou ouvindo. Acho de uma forma de intensificar a relação com as escolas seriam procurando voluntários da própria instituição de ensino. Eu estudei na escola que é parceira aqui em Brumado, a ENSE, então eu acho que isso facilita muito. Até quando eu estudava lá, eu não era voluntário da FS sem termo assinado, mas eu já participava das reuniões e tal. E já teve outro aluno lá também que era coordenador dessa parte das escolas, então acho que isso facilita muito, porque um ex-aluno consegue ter o acesso mais fácil à escola e também conhece os profissionais que trabalham e conhece a direção, então isso fica mais fácil. E tipo, por mais junto que a gente tenta estar, eu vejo que as escolas elas sentem um pouco de carência realmente assim da FS, por mais que a gente faça evento, nunca fica aquela coisa assim, tudo ok, né? Fica sempre um pouquinho a desejar, mas eu acho que com mais voluntários dentro da escola seria mais fácil, que seriam pessoas que estavam ali em tempo integral para poder sanar qualquer dúvida que eles pudessem vir a ter, entendeu?
Sim, sim, é bem importante que enfim, que a gente consiga ter um professor, um profissional da escola como voluntário também, né? Isso ajuda muito. E uma coisa que eu fiquei lembrando agora que você menciona desse aproximação enquanto aluno, uma coisa muito importante que a escola precisa perceber da gente o quanto a gente está para uma relação educacional, né? Então, entender que o voluntário, quando está indo na escola, seja ele uma vez aluno, ele também é um certo expertise, ele tem uma certa expertise em interculturalidade. E ele tem que, de alguma maneira, se comunicar com a escola a partir de conceitos e enfim, a partir de uma relação assim pedagógica, né? E tipo, uma das maneiras que isso pode acontecer é o voluntário ir nos conselhos de classe, não sei exatamente como chama cada escola, mas geralmente tem no começo do ano um conselho que programa o ano inteiro as atividades da escola e esses conselhos também de classe onde a gente pode ouvir como é que está o intercambista e poder dar para todos os professores, que é o momento onde todos são obrigados a estar, né, dar alguma atenção assim individual, que essa é uma dica assim bem interessante. Eu nunca fiz isso, nunca participei enquanto voluntário de um conselho, mas já lecionei, então entendo que esse é um momento bem importante assim, para os professores. Sim, sim. A gente aqui já, em reuniões de pais e mestres, que aqui, como a gente chama, a gente já fez reuniões sobre a FS, junto à reunião. Inclusive, quando o pessoal, se não me engano, aí da CE estava aqui em Brumado, Uhum. nós realizamos isso. E também os próprios estudantes, por iniciativa própria, eles fazem, tipo, pequenas palestras sobre os países deles, para interagir mais com os alunos e tal, assim. Tem uns professores também que já hospedaram intercambistas, então acho que fica mais fácil. Então acho Sim, que sim. quanto mais próximo a gente estiver na escola, fica mais fácil, realmente. Beleza. Eu vou girar a roda aqui, Luan. Você quer compartilhar mais alguma coisa? Não, não, não. Obrigado. Obrigada, Beleza. Luan. Levante a A mão, gente viu? sabe. Oi? Então, qualquer coisa, levante a mão. É, Eu acho que é uma fácil de perceber. sim, sim. Eu acho que o Comitê Brumado é um dos que se destaca nessa relação com as escolas, né? Porque tem muitos voluntários, inclusive, que são professores, então, de certa forma, eles pensam, né, nesse contato, nesse vínculo com a escola de uma forma diferente, que seria bem importante que mais comitês pensassem também nessa importância, né? Porque eu acho que a escola é um ambiente muito rico para o crescimento do comitê, né? Dentro da escola você consegue um público muito grande, né? Você consegue falar um pouco sobre envio, sobre recebimento, você consegue divulgar para voluntários também, para captação de voluntários, recrutamento de novas famílias. Então, eu acho que tendo uma relação boa com a escola, né, eu acho que é bem saudável para o próprio comitê e se desenvolver e crescer, né? Então, como eu estava falando, a gente fez no início do ano esse mapeamento. Nós tivemos, assim, temos 92 comitês e 12, na verdade, 15 deles responderam, né? Então a gente não é tão representativo, né, esse questionário que eu enviei, mas a gente já pode ter uma ideia, né, dessa relação dos comitês com as escolas. Então, nessa primeira questão aqui, a gente pergunta como você avalia a relação do seu comitê com as escolas. Então, a gente tem 13% falando que é pouco satisfatório, e a maioria fala que está mais para pouco, né, satisfatório mesmo. Então, só 2 falaram como muito satisfatório. E é importante da gente diagnosticar isso e se questionar, né, refletir um pouco o que a gente pode fazer para melhorar. E eu acho que essa questão de estar presente na escola
seja fazendo orientação, seja fazendo treinamento para professor ou para a gente também em termos dessas oficinas, né, que os próprios intercambistas podem estar apresentando um pouco sobre o seu país, essas feiras e tal. Eu acho que são algumas ações, né, que a gente vai falar mais para frente também, que possibilitam, né, uma relação mais favorável, né, mais satisfatória com a escola. E como demanda dos comitês destacaram, né, que pretendem aumentar a quantidade de escolas parceiras, né, vocês podem ver aqui 53%, né, dos respondentes, e melhorar a qualidade do vínculo também foi uma coisa que eles mencionaram muito. Ou seja, para melhorar a qualidade do vínculo, a gente precisa estar presente, né? Não, como se fosse uma relação, se a gente pode pensar, né, com outras pessoas. A gente está falando de instituição, é claro, né, instituição para instituição, mas não existe vínculo se você não se doa, se você não está presente, né? Então, fica essa dica, né, de que a gente pode e deve manter esse vínculo, e a gente está aqui na Secretaria Executiva, a gente tem, novamente, né, mencionando esse grupo de treinadores, enfim, orientadores que podem dar esse suporte para os comitês, caso vocês precisem de material ou do que quer que seja para atualizar esse vínculo, né, e para se fazer presente. Alguém tem alguma dúvida sobre esse mapeamento ou quer fazer algum comentário? Bom, eu só queria comentar uma coisa que eu acho bastante importante. Tipo, as respostas foram, enfim, foram poucos comitês que responderam, e eu acho interessante que a gente cada vez mais consiga obter essas informações, porque é importante para a gente entender como realizar novas ações na SE, os treinadores pensar em novos treinamentos para ajudar os comitês a manter uma boa relação com as escolas. Mas a gente só vai poder entender que tipo de demanda vocês têm uma vez que vocês respondam esse tipo de material, que iria muito importante, assim. Fazer, inclusive, que a escola também responda os questionários que a gente manda. Sei que é meio chato responder ou, enfim, entrar em contato para cobrar esse tipo de coisa, mas é só assim que a gente consegue preparar um material mais preciso, assim, para as demandas que existem, né? Então fica aqui o meu apelo para que vocês possam responder no próximo que a Ju enviar. Todo ano a gente faz isso, né? Sim, sim, é muito importante, né, pra gente. Acho que alguém quer falar, mas acho que é muito importante da gente ver, né, quais são as necessidades de cada um, porque o AFS Brasil é muito grande, então a gente precisa ouvir um pouco de vocês. Acho que a Matheusa quer falar. A Matheusa está com o microfone aberto já. Pronto, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu estou assumindo o Comitê de Salvador há poucos dias, quer dizer, há menos de um mês, e eu estou recebendo 2 intercambistas e fiquei muito assustada com a questão das escolas. Salvador tem assim, muitas escolas, e quando eu fui mãe hospedeira, eu me lembro desse comitê funcionando super bem, com muitas parcerias. Então, eu não entendo como o Comitê Salvador perdeu um número muito grande de escolas. Então, eu vou tentar retomar isso e eu vou precisar do apoio de vocês. Porque eu não consegui colocar os 2 intercambistas em escola em Salvador. A gente conseguiu colocar em Lago de Freitas, estamos tentando uma escola que é parceira, que é o IFBA, é uma parceria forte, mas é uma parceria única. Nós precisamos realmente rever essa questão da relação com as nossas escolas. Então, por isso que eu me inscrevi, eu achei interessante a gente poder ter este momento, para que eu descubra formas de buscar essas escolas, de manter essa parceria, de fortalecer essa parceria. Sim. Uma das coisas que eu percebo, Matheusa, é que às vezes as escolas, quando elas não percebem muito bem
Eu vou deixar no mudo porque está bastante chiado o teu microfone, então assim que você quiser falar, você levanta mais uma vez a mão. Uma vez que as escolas não percebem muito bem a nossa relação e o intermédio, o que a gente faz para trabalhar com a interculturalidade, quando o estudante dá muito problema, ou quando, enfim, eles têm alguma divergência, assim, eles mais entendem que isso é por culpa ou responsabilidade do IFS do que, às vezes, alguma dificuldade que o próprio estudante possa ter, sabe? E eu já tive exemplos aqui em Porto Alegre de a gente queimar nossa imagem, vamos dizer assim, com a escola por conta da responsabilidade do intercambista, né? E aí, se a gente não tinha uma relação com a escola de demonstrar o quanto a gente tinha um trabalho em cima dele, mas que, enfim, muitas vezes é uma própria opção do estudante, a escola achava que, de fato, nós éramos, né, os grandes responsáveis, e aí isso, realmente, às vezes, acaba fechando portas, né? E como a gente sabe, a, enfim, a divulgação, a propaganda boca a boca, geralmente ela vai longe, então muitas vezes professores dão aula em mais de uma escola e essa imagem acaba se propagando e a gente acaba ficando sem realmente espaço, né? Mas eu acho que a gente poderia pensar aí numa maneira de, enfim, tentar investigar o que aconteceu, fazer um plano estratégico assim para você ir nas escolas e conseguir manter então essa nova abertura e estabelecer esse contato permanente, né? E enfim, evitar que isso aconteça mais uma vez. Acho que o Adriano quer falar, mas eu concordo com você, Guigo, e Matheus já pode contar também com a gente aqui da secretaria, né? E eu acho que é muito desse sentido, né? De você inclusive aproveitar esse momento do país, né? Que talvez para envio não seja tão, tão favorável, né? A gente talvez focar no recebimento e mostrar um pouco, né, do quão rico pode ser você ter um intercambista na sua escola, né? E acho que tudo depende também de como a gente se vende para as organizações parceiras e só prometer o que a gente pode cumprir, né? Então, realmente, é o que o professor, que a gente leu aquela carta, né? O professor Liberato falou, né, da gente fazer um calendário junto com a escola, ver um pouco o que eles esperam da gente para poder ofertar, né, e fazer um monitoramento dessa relação, né. Então, de repente, criar um cronograma de atividades e de presença na escola, porque é claro que cada escola vai variar, né, em termos de expectativas e também de disponibilidade para nos atender. E para esperar um pouco da nossa ação. Mas a gente precisa saber o que elas esperam e ver o que a gente pode ofertar ou não. E deixar isso bem claro para elas. Eu acho que é a partir disso que a gente vai conseguir manter, tanto em quantidade como em qualidade, né, esse vínculo com as escolas. Adri? A pergunta que eu tinha é sobre a percepção dessa relação que os comitês devem ter com as escolas. Quando a gente pediu para eles avaliarem a relação do comitê com as escolas, essas pessoas, assim, a nível de Brasil, elas têm realmente noção de qual é a relação que o AFS espera que os comitês tenham com as escolas? Na verdade, esse questionário foi feito, a gente só mandou ele, não mandou nada a mais, assim, né, em termos de o que a gente espera e tal, mas a gente tem no guia do voluntário, né, enfim, e a gente, no nosso site também, um pouco dessa perspectiva, mas foi só um mapeamento bem geral. Então, a gente não ofereceu nada além dessas questões, né?
Aham. Não, mas além do questionário em si, existe assim tipo uma cartilha ou alguma coisa assim criada pelo FS que deixe bem explícita como o FS deseja que seja essa relação, ou no momento não existe assim esse material? A gente tem o handbook, né, que é do AFS Internacional, e ele é bem completo. A gente está pensando em como, porque ele foi lançado no mês passado, e a gente está vendo o que, é que a gente pode fazer em termos de AFS Brasil para adaptar a nossa realidade e também fazer algumas traduções e adequações, mas a gente não tem, no momento, nada assim estruturado em termos de AFS Brasil, né? Mas eu compartilhei no informativo semanal e tem também no Elo Virtual esse manual, né, do AFS Internacional, que na verdade ele não é muito do que a gente espera, mas são ferramentas para os comitês desenvolverem, né, essa relação do AFS dentro das escolas. Então ele é bem completo, tem 28 módulos e é bem dividido, né, em sessões específicas, né? Eu acho que seria um material nesse sentido, né? Ah, bacana, sim. Seria bem interessante ter isso, né? Ele está disponível no Elo e também, se alguém quiser, acho que, se eu não me engano, no Word Café tem separado por capítulos, vocês podem procurar, ou podem me pedir também por e-mail, que eu compartilho sem problemas. Mas a gente criou também um grupo de parcerias educacionais, recentemente, que é com voluntários que trabalham na área de educação. E, inclusive, a gente também pretende trabalhar em paralelo com o grupo do Sinapses, também sobre essa questão de relacionamento, né, e parceria com organizações, né, escolares, enfim, para poder criar materiais, né, para os próprios voluntários se prepararem para manter esse vínculo, né, e dar um atendimento adequado para as escolas. Então, acho que em breve vocês vão receber coisas mais palpáveis, né, assim, em termos de dicas e LSOs, para treinamentos, né, enfim, a gente está trabalhando nisso para dar um pouco mais de embasamento para os voluntários em geral. É uma coisa que a gente está em andamento, né? Não sei se eu queria falar algo. Deixa eu ver. Não, né? Tá. Legal, obrigado. Tá, eu que agradeço, Adri. E acho que a gente pode seguir um pouco. Ainda com relação a essas pesquisas e não sei se todo mundo sabe, mas a cada fim de ano o AFS Internacional ele envia para as escolas um questionário, e esse questionário é um pouco... vou abrir aqui outra... Só um minutinho. Ele... Por exemplo, a gente mandou no ano passado, esse que eu estou compartilhando com vocês é o referente a 2015, né? E aí 147 escolas, né, que estavam recebendo naquele momento, apenas 19 responderam, né? Mas o que me chama a atenção, né, com relação a essa parte de orientação, né, de passar informação para as escolas, é que, se vocês analisarem aqui comigo, desde 2012, né, que é onde esse gráfico mostra, a gente decaiu bastante, né, em termos de informações. Isso pode ser... A gente não tem detalhado se seria referente ao UFS Brasil ou ao próprio comitê, ou ambos, né, mas a gente precisa estar mais presente na escola para poder informar elas, né, sobre o que é que a gente pode oferecer, dar um suporte maior, né? Então, os números estão mostrando isso, e também em termos de satisfação a gente vem caindo, que é um pouco do que a Matheusa falou também, né? Em Salvador, e eu acho que talvez em outras regiões isso pode ser um problema,
E a gente precisa se mexer para melhorar esses dados, porque isso é uma coisa que é do UFS Internacional, é muito importante também a gente cobrar das escolas para que elas respondam, porque isso vai nos ajudar a ver como estamos e o que a gente pode melhorar. Também é importante que a gente tenha registrado os contatos certos, né? Por exemplo, quando vocês fazem o cadastro das escolas, eles passam para a gente aqui na SE, é importante que a gente tenha os e-mails corretos, né? Porque muitas vezes eles podem não estar respondendo, porque o e-mail que chegou lá não é o correto, não é o mais acessado. Enfim, a gente precisa manter essa mailing list atualizada e correta, né? Então, acho que isso é outra coisa importante que cabe, que vem também dessa presença do UFS na escola. Porque a gente precisa monitorar isso e eu pretendo, a partir do final desse mês, começar a ligar para as escolas e confirmar os e-mails, mas vocês também podem me ajudar nisso, né? Porque são muitas escolas e eu acho que é um trabalho que a gente pode fazer em comum, né? Nos ajudando. Guigo, quer falar alguma coisa sobre o questionário? Alguém? Eu te confesso que eu achei bem confuso conseguir entender esses gráficos. Eu ainda estou bem perdido quanto enfim, a leitura mesmo desses dados, mas eu não tenho mais nada para falar além disso. Ok. Ele traz um comparativo, né, dos anos desde 2012 e são questões bem básicas, né? Se o FS contatou, se foi periódico o contato, se foram providas informações pelo FS, são coisas bem geralzonas mesmo. Mas o que a gente pode ver, né, em termos de dados é que praticamente todas os itens tiveram uma caída, né, uma queda. Sim. Outra coisa que a gente estava conversando antes, eu acho que é legal trazer para todo mundo, é o quanto quem responde esses questionários nem sempre é a pessoa com quem a gente mantém contato. Ou seja, às vezes a gente fala muito mais com os professores ou com alguém específico na direção, mas quem responde esse e-mail é a secretária, sabe? E aí é muito mais fácil essa pessoa que responde, enfim, dá uma visão talvez meio desfalcada do que de fato é a nossa relação com a escola, né? Isso. E de repente a gente pode trabalhar no sentido de... Porque o UFS envia essa pesquisa para a pessoa que foi enviada no Host School Information, né? Então, de repente, a gente pode mudar isso, né? Se a gente vê que o próprio voluntário percebe que, sei lá, é o coordenador tal, que está mais ativo, né, nessa relação, ou tal professor, enfim, que seja uma pessoa que possa responder de uma forma mais fidedigna, né? Então, isso é possível também vocês passarem para a gente essas informações. E vai ser bem... Tem aqui, acho que o João respondeu. Ele fez uma pergunta, na realidade, e para responder, João, de fato, as escolas estão no Global, enquanto toda vez que a gente cadastra um estudante, um intercambista, a gente precisa cadastrar uma escola, precisa cadastrar uma família. E aí tem o número de contato do Global do estudante. Tudo isso é interligado. Então, de fato, existe sim as escolas no Global. Só que eles não têm acesso ao Globo. E quem tem acesso ao Globo são só os voluntários. Eu não entendi muito bem. Eu vou abrir o microfone, João, para você fazer essa pergunta geral, porque eu acho que
talvez possa contribuir você falando mais do que eu lendo a tua pergunta. O microfone está aberto. João, tudo bem aí? Teu microfone não está funcionando, né? Tá, então Bom, vamos continuar e tu me manda de novo a pergunta, ver se eu realmente respondi ela. E aí eu leio ela então e respondo junto com a Ju. Essa questão de manter o cadastro atualizado é bem complexa, né? A gente não tem como liberar para as escolas mexerem, né, no Global Link, mas isso é uma tarefa, no caso minha, junto com os comitês, né, de me passarem essa atualização. Mas, como eu falei antes, eu vou fazer uma força-tarefa, né, para poder checar, né, junto aos comitês e às escolas, quem seria essa pessoa mais adequada para a gente manter esse contato, né? Tanto para o envio de informações no geral, como materiais que a gente vai mandar, memorandos, né? Lembretes, enfim. Como também para esse questionário que o UFS Internacional envia e todo esse tipo de comunicação que a gente vem a ter. O João realmente não conseguiu falar, mas então acho que a gente pode seguir. Ele manda pra gente, eu levanto a mão e a gente repassa para vocês. Tá, ok. Sobre o Orienta Brasil. Nesse momento a gente separou, né, uma enquete e aí eu queria ver um pouco de vocês. Não sei se apareceu para todo mundo. Tá, vocês estão votando. A pergunta é se você já usou o manual Orienta Brasil, né? Então, 92% já votou. Estamos empatados. 50%, 50%. Você quer falar um pouco sobre Orienta Brasil, Guigo? Eu vou mostrar aqui que eu tenho ele aberto. Bem, o Orienta Brasil ele está baseado em todas as orientações que a gente tem, sejam elas a nível local, sejam elas a nível regional. A forma como ele foi estruturado é de maneira cronológica, então vocês vão começar vendo primeiro, provavelmente a Júlia deve ter compartilhado com vocês, mas a gente vai compartilhar depois o link, ele está online no Elo. Então você começa vendo toda a jornada de aprendizagem do EFS. O que é as orientações antes do estudante, enquanto ele é candidato, né? Depois a orientação local, depois o treinamento regional, daí aparecem as orientações de recebimento, porque é mais ou menos essa lógica que acontece. O estudante, quando chega no Brasil, ele passou pelas mesmas orientações que antes, até a pré-partida e aí a volta dele. Não existe no Orienta Brasil só as orientações para os estudantes, também existem as orientações para as famílias e para as escolas. A gente está aqui tentando focar na orientação para as escolas, que está na página 64 do Orienta Brasil. Uhum. Então, não sei se cabe a gente falar sobre essa orientação. Não, acho que a gente pode só mostrar aqui, né, que ela mostra um desenho de sessão que vocês podem, caso quem nunca teve acesso, né, pode olhar, pode ter acesso a ela no Elo virtual.
E é um material que foi feito, né, pelos orientadores e é um parâmetro para vocês seguirem. Vocês podem, né, incluir ou retirar, a depender do tempo que vocês tenham, né, para que a escola possa dar para vocês, mas eu acho que já é um bom começo para vocês, né, pensarem como estruturar. Mas essa questão do tempo é bastante interessante e importante, porque nem toda escola vai dar, por exemplo, esses 90 minutos, que é o que tem nesse desenho de sessão. Mas vocês podem pedir a ajuda da gente para mudar ou para, inclusive, né, a gente está aqui também para ver um pouco disso, né? Como é que são na realidade de vocês, né? Que já realizam orientação. Quanto tempo vocês conseguem para isso? Quais são as atividades que vocês fazem que dão mais certo? E o guia, na verdade, né, uma ferramenta e que vocês podem ter acesso, mas não podem ficar engessados, né? Não devem ficar engessados porque, claro, cada escola é diferente, também cada orientador, cada pessoa que vai fornecer a orientação pode se sentir mais à vontade com uma coisa ou com outra. Então, essas são só dicas mesmo, né, que vocês podem lançar mão para desenvolver um trabalho de orientação, né? Uma coisa que eu e a Ju estávamos conversando quando a gente preparou aqui o roteiro do webinar, é que a gente pode pensar em fazer um webinar só para as escolas e tentar fazer, então, uma orientação assim, via webinar, o que eu acho que seria uma sugestão também para vocês poderem anunciar nas escolas e a gente pegar um horário comercial e aí de fato, só uma ou duas pessoas que seriam um contato da escola participariam, não precisaria mobilizar todos os professores e tudo mais, mas a dica mesmo é tentar estar presente nos conselhos de classe ou nas atividades dos professores. Eles sempre, no começo do ano, fazem uma atividade todos juntos e no final também. E nesses momentos vocês aproveitem o tempo, né? 90 minutos é bastante tempo até para uma fala, mas eu acho que é muito possível sei lá, em duas sessões, uma apresentação do que é o OFS e uma segunda sobre os nossos objetivos educacionais, a gente já passa todas as nossas ferramentas mais importantes que o professor precisa saber, né? E também acho que faz com que eles se sintam mais próximos de nós. Então, enfim, eu acho que fica essa ideia de fazer o webinar para as escolas. Se vocês puderem investigar nas escolas se teria alguma aceitação, nos avisem que a gente realmente programa mesmo. Alguém? Diga, Ju. Não, a Fê falou sobre a pergunta do João. Deixa eu ver qual é a pergunta do João. Ju, será que a gente não poderia fazer um Global Link das escolas? Assim, a própria escola poderia preencher um application e as expectativas dela de acordo com o que é pedido. Também evitaria que tivesse erros nos e-mails e nos contatos. Pelo menos é a pergunta que ele mandou no geral, não sei se mandou uma específica. Ai, não estou conseguindo abrir todas as perguntas. Mas eu acho que com relação a essa questão do Global Link, eu teria que ver com... Porque não é tão fácil mexer, assim, em termos de adicionar possibilidades, assim, de mexer na estrutura do Global Link, porque ele é do internacional, né? A gente só tem uma versão que é a mesma de todos os outros países. Mas a gente pode ver o que pode ser feito, né, em termos de adequação. Assim, a própria escola poderia preencher o application. Então,
Eu teria que ver, mas vou anotar essa sugestão do João, né, um Global Link específico, e também seria o caso da gente, né, testar, né, porque seria mais um trabalho para a escola, e para algumas escolas poderia funcionar bem, né, a gente teria que fazer um teste, mas primeiro de tudo eu preciso ver até que ponto seria possível, né, um Global Link específico para as escolas, ou qualquer outra ferramenta que a gente pudesse melhorar em termos de comunicação, né, e de atualização dos dados das escolas. E eu Ô, fico Ju, também aberta para a sugestão de vocês, né. A princípio eu pensei nessa ideia de ligar, né, tanto para as escolas e atualizar os comitês, mas se vocês souberem de alguma estratégia mais inteligente, estamos aí, né. Pode Ô, falar, Ju, Igor. é bom lembrar que no nosso site existe uma aba específica para as escolas. Eu acho que ele entrou em Sim. funcionamento há 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, com a Carol. Então, Uhum. assim, existe lá um espaço onde tem material para as escolas, Sim. existe um canal de comunicação para as escolas, e isso pode ser divulgado. Eu acho que, não sei se vira como elo ou não, mas talvez aí pudesse ser, por exemplo, o nosso site, ele é um espaço onde a gente pode ter mais, sim, a gente pode mexer mais, né? Então, talvez a gente Exato. pudesse usar esse espaço enquanto um meio de comunicação com as escolas. Eu não sei se isso talvez respondesse a sugestão do João, né? Uhum. Mas lembrem disso e avisem para as escolas, inclusive, que tem esse espaço. Inclusive, a gente tem materiais, né, para download e algumas outras informações, né? Bem lembrado, Gigo. Então, voltando lá, a nossa apresentação, a gente estava falando, né, sobre... Alguém tem mais algum comentário sobre o Orienta Brasil? Deixa eu, então, já aproveitar e fazer um anúncio. Não sei se todas as pessoas viram, mas a região Exu vai fazer um treinamento comigo e com a Adri sobre orientações locais, e nós temos algumas vagas que estão abertas para todo o país. Então, se alguém que estiver ouvindo tiver algum interesse, vocês podem, enfim, enviar a candidatura de vocês. A gente está num espaço que é relativamente barato, e aí a proposta é que para essas vagas para o Brasil inteiro, o comitê ou a região financiaria a hospedagem, que está junto com a alimentação, que eu não me lembro o valor, acho que é R$ 225, e aí o transporte voluntário arcaria, enfim, da sua. A gente não tem como financiar esse tipo de coisa, né? Mas um dos nossos tópicos de discussão do treinamento é exatamente essas orientações. E o Orienta Brasil de maneira local, né? Então, feito o anúncio, passa a bola para ti, Ju. Ótimo. Então, agora, já tendo falado, né, um pouco sobre o que de material a gente já tem, né, em termos de manual, né, e conversado um pouco sobre essa perspectiva de dentro da escola, né, que aqui o professor que a gente teve um feedback, né, ele relatou para a gente que serve, né, como espelho do que a gente pode melhorar, né, e como na importância da orientação pré-chegada para as escolas é justamente, né, de você estabelecer esse primeiro contato com professores e coordenadores, enfim, com essa comunidade da escola, e falar um pouco não só sobre o próprio intercambista, mas sobre o UFS, né? Eu acho que é importante que eles conheçam, né, a nossa organização e demarcar um pouco esse nosso perfil de organização educacional. A gente não é uma organização de turismo, não é uma empresa, a gente tem todo um histórico diferenciado, e isso precisa ser sempre remarcado, né?
Até porque as escolas elas podem ter também uma rotatividade, então é muito importante, mesmo que seja uma escola que receba há bastante tempo, ou que vocês já tenham um relacionamento grande, pode ser que mudem, né, os profissionais, ou que a gente sempre possa trazer novas coisas. Então, não necessariamente porque é uma escola que está há bastante tempo com a FS que ela não precisa de orientação. Até porque eles podem estar recebendo um intercambista né, de outra origem, ou, enfim, podem ter surgido dúvidas ou dicas ou comentários que eles queiram trazer, né, e refletir. Então, não sei se o Adri queria falar um pouco dessas experiências dele em termos de orientações para as escolas, o que funcionou para ele, o que ele poderia dar de contribuição para os outros comitês que podem nunca ter feito orientação. Eu tenho aqui algumas expectativas, né, dos voluntários que se inscreveram. Alguns deles falam um pouco, né, que querem aprender como procedem outros comitês. Então, acho que a gente pode ouvir um pouco essas dicas de sucesso, né, e o que é que vocês fizeram para chamar a atenção, né, dos professores para eles participarem da orientação, né, como é que vocês fizeram e como alimentar esse interesse da escola pelo UFS, né? Ju, seria mais ou menos um passo a passo essa ideia? Para as pessoas saberem como que eu fiz? Pode ser? Pode ser, sim, vai ajudar muito, eu acho. Uhum. Ok. Bom, eu acho que a primeira coisa assim que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer essas orientações realmente é apresentar o AFS, né, o que é o AFS, e poder oferecer uma contrapartida, né, informação cultural para os professores e para o pessoal da escola, pelo trabalho que eles fazem em parceria com a gente, né? Uma ótima oportunidade para o UFS poder ter esse momento dentro da escola nas semanas de formação de professores que acontecem, é obrigatório que isso aconteça todas as vezes no começo de cada semestre. Então, geralmente as escolas se organizam nas férias de fevereiro e nas férias de julho para oferecer esses cursos de formação de professores. E pelo menos nas escolas que eu conheço, eles acabam contratando pessoas, palestrantes, para poder fazer essa formação. E quando nós chegamos nas escolas dizendo que o UFS vai oferecer, então, um curso de formação tricultural ou alguma coisa relacionada à aprendizagem intercultural, as escolas elas ficam muito felizes nesse sentido, porque às vezes é um gasto a menos que eles vão ter, né? Eles não vão precisar pagar um palestrante para fazer aquilo que nós vamos fazer para eles. E é um ótimo momento para a gente poder entrar na escola. Eu já fiz, usando, no caso, usando esse discurso, né? Eu já fiz várias orientações para as escolas e geralmente as orientações que eu faço são de 4 horas, elas não ficam, não é bem aquilo que tá descrito na orientação do manual. Mas isso também é uma coisa que precisa variar bastante de acordo com o seu planejamento e também de acordo com a experiência que aquela escola já teve em outras orientações, né? Eu gosto sempre de verificar antes de começar se existiu uma rotatividade muito grande de professores dentro da escola, se existem pessoas que vão participar dessa orientação que antes não tinham participado, que nunca participaram de nenhum evento do UFS. E aí, se esse for o caso, então eu começo fazendo realmente uma apresentação do que é o UFS. E eu uso o vídeo institucional
que foi lançado em 2014, isso, né? Aquele vídeo que ficou muito bonito, que fala sobre a história do FS, conta desde os campos de batalha, as ambulâncias, usando imagens muito bacanas. Eu acho que é um vídeo bem legal assim para contar mesmo a história do FS. Eu uso aquele vídeo não só nas orientações para a escola, mas em várias orientações também para famílias e tudo mais. E eu gosto bastante de falar um pouco sobre os números, então eu procuro me informar, por exemplo, quantos estudantes estão indo, quantos estão chegando, eu falo quantos já passaram pelo comitê, que nacionalidades, de que nacionalidades eles são. É também um bom momento para a equipe da escola poder conhecer quem são as pessoas que estão no comitê. Então, os voluntários, os que tiverem disponibilidade, eles vão estar presentes assistindo essa orientação. Senão, eu posso só mostrar uma foto do nosso encontro, alguma coisa nesse sentido, para que eles saibam quem são as pessoas que fazem parte do FS no Comitê Tapejara. E eu acho que esse também é um momento muito importante para a gente apresentar os objetivos educacionais do FS. E aí a gente precisa realmente estudar eles a fundo e conhecer quais são esses objetivos, entender o propósito por trás desses objetivos, para que a gente possa falar sobre eles e fazer com que as pessoas realmente entendam por que o FS de ser uma organização educacional e não uma agência de viagens. Eu acho que é quando a gente apresenta os objetivos educacionais que a gente afirma isso. Por que nós não somos uma agência de viagens? Por que nós não somos igual a CI ou a STB e nós oferecemos esse serviço diferenciado? E em seguida eu faço algum tipo de atividade com foco em aprendizagem intercultural, com tópicos de interculturalidade. O que está descrito, na verdade, no manual de orientação, ele é realmente, assim, digamos, o primeiro passo a ser dado, que é o que é cultura. Nós trabalhamos com o iceberg, nós trabalhamos com as dicas de comunicação intercultural, mas aí é legal também a pessoa que for fazer isso no comitê, ou o grupo, a equipe que for fazer isso no comitê, prestar atenção em quais atividades essa equipe de pessoas já viu em outros momentos, né? Então, se você já trabalhou o que é cultura, você não tem necessidade de repetir essa mesma sessão se todas as pessoas já viram, né? Então, você pode buscar atividades novas sobre interculturalidade ou discutir casos. É bacana fazer também um debate com os professores sobre o que eles conhecem. E aí eu acho também interessante focar no ciclo seguinte, né? Nos intercambistas que vão chegar em seguida e que vão ser alunos da escola. Então, quando a gente fala, por exemplo, de comunicação, vamos supor, é bacana falar como que se espera, né, o que se pensa sobre comunicação daquela cultura que está vindo para essa escola. E no final, eu acho também super importante fazer uma discussão com os professores sobre como o intercambista, como a presença do intercambista e como a presença do FS dentro daquela escola pode contribuir para aumentar a qualidade pedagógica daquela escola. Eu acho que isso é uma vantagem que a gente deve explorar, né? A escola que recebe os intercambistas do FS, ou escolas que abrem as portas para intercambistas, são escolas que têm um diferencial pedagógico dentro da sua sala de aula, que podem usar isso para enriquecer muito o trabalho que eles fazem dentro da escola. E aí a gente separa por áreas. Então, nós vamos, por exemplo, discutir que tipos de projetos ou ações que o pessoal das humanas podem fazer, o pessoal das exatas. Nós pensamos em ações que podem ser trabalhadas em disciplinas como geografia, como história, e aí a ideia é que no final dessa sessão a gente possa realmente dizer para os professores que aquele aluno que está vindo não é só um fardo para eles, porque o professor se preocupa com isso dentro da sala de aula. Eu sei porque eu me preocuparia. Quem que é esse aluno que não sabe falar a minha língua? Quem que é esse aluno que eu não sei falar a língua dele? Como é que ele vai ser avaliado? Como é que vai acontecer tudo isso? Então, a gente passa por todas essas questões que são super importantes para os professores e, no
final a gente sai de lá deixando eles com algo que possa realmente contribuir no planejamento de aula desses professores e no rendimento dessa disciplina. O retorno que nós temos, o retorno que eu tive em fazer esse tipo de atividade até agora, geralmente abre muitos olhos dos participantes para o que é realmente o AFS, né? E o que faz o AFS ser tão diferente assim, e por que é importante ter esse intercambista dentro da sala de aula, né? Muda bastante a mentalidade das pessoas. Se alguém tiver alguma pergunta sobre algum dos passos, eu acho que a Ju pode me repassar, Ju. Certamente, Adri. Uhum. Obrigado, foi claro, obrigado pela sua parte. e útil. Também foi. Sempre. Ótimo. Quem sabe a gente não lança agora enquanto pergunta Ok. se existe algum outro comitê que faça de alguma maneira diferente a que o Adri explicou, ou ou enfim, mesmo uma questão sobre o que ele mesmo falou. Porque eu acho que a gente pode abrir mesmo para vocês trazerem os comentários e dúvidas ou sugestões, né? E porque já está passando, já tá chegando o nosso horário, a gente tem cerca de 10 minutinhos para finalizar. E fiquem à vontade para trazer. Eu acho que a Josi não está, né, presente aqui no momento ainda, mas ela compartilhou com a gente um pouco do que eles fazem lá em Uruaçu, né, que é um pouco do que o Guigo falou no início do webinar, que eles reservam esse momento lá antes ou após o conselho de classe para a realização da orientação, que é o que eu tinha falado também no início, né, da gente ver qual é o melhor momento para nos aproximarmos da escola, né, da rotina da própria escola, e não ser mais um horário que os professores precisam tirar da sua, né, da sua agenda, enfim. Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa negociação do melhor horário, né, de qual é a melhor ferramenta que a gente vai fazer, essas atividades que o Adri estava compartilhando, que seja uma coisa, que não seja uma coisa repetitiva, nem que seja monótona, que seja realmente atraente. Alguém queria falar agora ou tá tudo claro? Alguém tem mais algum comentário a fazer? Eu tenho uma pergunta, Ju. Se eu não me engano, eu acho que tinha um guia que estava sendo planejado para as escolas. Como é que está esse material? Você estava trabalhando nisso ano passado, eu acho, né? Você fala guia? Não sei se era um guia, eu não me lembro muito bem, porque a Bruna, acho que tinha me comentado alguma coisa, de que você estava trabalhando em apresentações para as escolas e era um material não só de divulgação, mas com conteúdo. Eu estou viajando ou tinha alguma coisa assim? Eu atualizei a apresentação para as escolas, está lá no Elo, e no final dela tem assim um pouco do que a gente pode oferecer, né? De contrapartida para as escolas, né? Que são aqueles descontos, aquelas questões dos workshops que a gente pode, né, sugerir. Enfim, foi uma apresentação que não era só de quais são os nossos programas e tal, mas tinha mais conteúdo de interculturalidade. Então, está separada em apresentação para novas escolas parceiras e apresentação para as escolas que já são parceiras. Eu estou trabalhando também em outros materiais, inclusive pegando alguns, né, de AFS parceiros, né, como exemplo, junto com aquele grupo que eu falei, né, de parcerias educacionais, que é com voluntários que já trabalham nessa área de educação, professores, enfim, e a gente
logo em breve vai lançar aos poucos esses materiais, né, que são mais, como eu falei, tanto para voluntários, né, que trabalham nessa área, como também para os professores e para a comunidade escolar. Então, são ferramentas desde que vão auxiliar na inserção linguística, né, do intercambista, como também materiais que vão ajudar na matrícula. A gente vai criar também um FAQ, né, para colocar lá no site, de perguntas mais comuns, porque muitas vezes as escolas não têm essa noção, né, então a gente vai agrupar algumas questões mais frequentes e colocar, né, para tirar essas dúvidas delas, para que fique lá já no nosso site claro. Então, são algumas ações que a gente vai fazer para melhorar, né, essa visibilidade e esse vínculo com as escolas. Mas, assim, a gente, como eu falei, tem esse handbook que foi lançado e a gente também está vendo como é que vai fazer para traduzir e para adaptar pouco a pouco, porque ele é bem grande e não dá para traduzir tudo de vez, né? Mas, sim, aos poucos a gente vai trabalhar, e esse ano também a gente vai ter um treinamento só para escolas, né? Em setembro, em breve a gente vai lançar, né, essas inscrições. Então, quem tiver interesse, acho que vale muito a pena participar, porque vão ser questões mais profundas, né, e com mais tempo para a gente também poder discutir, né, essa relação com as escolas, mas é algo que a gente precisa realmente olhar cada vez mais, porque a gente, como a gente já mencionou aqui, a gente é uma organização educacional também, né? Então, a gente não pode apenas usar a escola, mas a gente tem que dar todas essas contrapartidas também. Ju, o Lisandro fez uma pergunta que acho que tu e o Adri poderiam responder, a respeito dos benefícios para as escolas. Ele pediu para o Adri poder falar um pouco mais sobre o que ele oferece enquanto benefícios para as escolas, e pediu que ele falasse um pouco mais, explorasse um pouco mais isso. E você também, então acho que você poderia abrir esse PPT e entrar lá nessa parte para a gente poder visualizar isso? Claro, claro. Coloquei aqui para abrir. O microfone está aberto também, viu? Deixa ele rodar aqui. Bom, o que eu apresento como benefício para as escolas, na verdade, depende bastante do que está sendo repassado para nós, né? Por exemplo, eu lembro que algum tempo atrás teve um programa de bolsas que era para filhos de funcionários das escolas parceiras, né? Então, esse tipo de coisa é o que a gente tem que ficar ligado para poder ter essas informações ou buscar junto com a Secretaria Executiva e sempre poder falar isso no momento que a gente vai fazer a divulgação do FS. É muito legal, na verdade, a gente entrar e falar para os professores que existe a possibilidade, talvez, dos filhos deles fazerem um intercâmbio, né, com as bolsas. Ou um dos benefícios permanentes também que o FS oferece são os próprios treinamentos e capacitações, né? Então isso tem que ser uma coisa contínua. Sem contar nas feiras que a gente também tem como oferecer em atividades assim à escola. Isso. Organizar os eventos culturais junto com a escola, né? Isso fica também sempre aberto essa possibilidade. Na verdade, assim, muitos benefícios eles acabam acontecendo em sala de aula, né? Tipo, como enriquecer o trabalho pedagógico mesmo daquela escola com a presença do EFS. Isso, fora essa questão do recebimento, tem os descontos, né, que todas as escolas parceiras, os alunos delas recebem descontos nos programas, então isso é algo que a gente pode oferecer. Se a escola quiser fazer um intercâmbio exclusivo para educadores ou até mesmo para alunos,
a gente pode formatar isso, né, ver com a área de programas. Não sei se todo mundo sabia disso, mas a gente pode oferecer, né, e também nisso caberia desconto, né, que a gente pode ver junto com a área financeira. E pode ser momento de férias, né, isso tudo pode ser bem formatado para uma escola específica ou para uma rede de escolas. Tem essa questão dos workshops, né, que a gente já falou. Se a escola quiser, por exemplo, fazer uma aula sobre um assunto que talvez fosse muito rico, ter algum intercambista X que não vai estar, que não está naquele comitê, mas a gente pode também oferecer para ela, né, conversar com o intercambista e com o comitê, enfim, e conseguir um intercambista daquela nacionalidade, né, para poder falar um pouco sobre aquela cultura, via internet também. Aproveitar o intercâmbio, né, para isso. Ou até mesmo um mini intercâmbio. A gente pode dizer também que a gente divulga as bolsas com antecipação nas escolas parceiras, né, e também a maioria das bolsas são para as escolas parceiras. Então, isso é bem legal informar. A gente está atualizando isso de colocar no nosso site todos os nomes das escolas parceiras, que também é uma visibilidade para a escola parceira. E a gente tem essa aba no nosso site, né, que é com materiais que a gente pretende atualizar com mais frequência daqui para frente, mas já existem alguns materiais, né? Além da oportunidade de se voluntariar ao UFS e participação, né, em feiras e eventos na escola, né, do próprio UFS. Então, são esses 10 benefícios que a gente tem até agora. É claro que cada escola pode aproveitar, né, um ou outro de forma mais forte, mas eu acho que são essas as coisas que a gente pode oferecer no momento para as escolas. E eu acho também, Ju, que o próprio vínculo entre os voluntários e a escola pode facilitar nesse diagnóstico, né? Por exemplo, como que o UFS pode realmente contribuir com essa escola em particular, né? Só quando a gente tem realmente essa convivência, né, que a gente vai conseguir perceber isso, né? Sim, e terminar oferecendo cada vez mais coisas que sejam da necessidade das escolas, né? Então, quanto mais a gente está presente, a gente pode ter mais retorno e ver o que é que mais eles poderiam querer, né? E isso, com certeza, vocês podem passar para a gente, que a gente verifica, né, o que pode ser feito, enfim. Mas eu acho que era isso. Se alguém quiser fazer um último comentário. A gente está à disposição para uma última ou duas últimas perguntas. Mais alguém? Galera, um de cada vez. O Adri te agradece o comentário. Ele disse que foi muito bom, foi bem esclarecedor. Ótimo. Ah, que bom. Então, acho que a gente já pode fechar, né? Quero agradecer a presença de todos e principalmente do Guigo, que topou comigo de primeira, né? Falar um pouquinho com vocês. É claro que isso não se esgota agora, né? Até a gente vai pedir para vocês preencherem o feedback de vocês, que é um pouco sobre como vocês... como isso foi útil, né, essa conversa da gente hoje, e a gente vai pretende também fazer isso mais vezes, para deixar vocês mais confortáveis e se inspirarem, compartilharem, né, as experiências de vocês, porque eu acabei de enviar aqui no chat o link, mas eu acredito que a Fernanda também vai mandar por e-mail, certo, Fê? Esse link. Eu acho que ela vai fazer isso. Ótimo. A Fernanda respondeu que sim.
E eu quero agradecer também a Fê, que está aí caladinha, mas que está organizando as perguntas e que lançou, né, as inscrições e ajudou pra caramba. E ao Adriano, a Matheus, a todo mundo que participou, né, ao Lisandro, ao João, todo mundo que participou e que esteve presente. Espero que vocês saiam daqui motivados né, a manter essa relação com as escolas e podem sim colocar o meu contato à disposição no comitê de vocês e nas escolas parceiras e nas futuras parcerias também, para que a gente possa estar cada vez mais próximo dessas instituições, né? E eu estendo a fala para mim também. Vocês podem ter o meu contato como referência se vocês quiserem. Eu sempre tenho algumas LCOs feitas e posso compartilhar isso com vocês. Não sei se todos sabem, é rodrigo.zambuja@fs.org. Ótimo. Então, vamos encerrar esse webinar. Eu agradeço a todos e desejo uma excelente noite. E a gente vai se falando por e-mail, por telefone, vocês têm meu contato. Oi, a Fê, acho que vai falar algo. Ela tá sem microfone, então... muito amor, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Ótimo falar com vocês e ter um pouco desse... espero que vocês se sintam mais à vontade para realizar as orientações e espero que tenha ficado claro que é importante a gente estar presente nas escolas e como isso nos dá muitos frutos, né? Vou encerrar. Obrigada. Onde é que eu encerro? Não sei também. Acho que é aqui.